então, desse bate-papo que a Mercator resolveu fazer para os seus clientes e seus parceiros, num momento que a gente acha importante falar da volta, né, do retorno das viagens agora para esse segundo semestre. Eu não gosto muito de usar esse termo que está se usando muito, que é o novo normal, o pós-pandemia, porque é provável que por um bom tempo a gente vá conviver com esse vírus, né? Até nós termos uma vacina ou remédios, ou até que a maioria da população já esteja imunizada. Então, o que nós vamos ter é uma realidade, ou seja, as pessoas vão continuar viajando, os nossos clientes, principalmente essa live é destinada para os nossos clientes corporativos, não é só a questão da viagem de lazer, como ok, ela também ocorre, mas a necessidade realmente de fazer as viagens, de ter os meetings, de ter as reuniões. Então, o que nós achamos importante fazermos nessa manhã? Termos convidados que vão explicar para os nossos clientes o que, dentro do seu segmento, tanto na aviação nacional, como na internacional, como na hotelaria, como na locação de carros, ou seja, o que vai ser feito para se ter mais segurança e para que esses passageiros possam continuar viajando dentro de um período que existe um contágio, que existe toda uma situação única no mundo que nós estamos vivendo, certo? Então, a nossa dinâmica, cada um dos nossos convidados vai ter entre 5 a 10 minutos para contar um pouco como a sua empresa está organizada, digamos, para essa situação de viagem nesse momento e nesses próximos meses. E depois nós vamos abrir para as perguntas, né? Porque o importante é que a gente possa fazer aqui um bate-papo. Então, nós vamos iniciar com a Cleusa, que é executiva de contas da locadora de veículos Movida. E a palavra está contigo, Cleusa. Nós estamos todos ouvidos aqui para saber o que a Movida, como ela está organizada para esse novo período que estamos enfrentando. Bom dia a todos. Acho que o pessoal aí da Mercator já me conhece, né? Eu sou executiva de contas. Então, desde o início da pandemia, né, que começou ali em meados de março, né, a gente procurou, junto com a nossa diretoria, adotar todas as medidas aí junto aos clientes, né, conforme as orientações dos órgãos aí de saúde. Reforçamos a higienização dos carros, o atendimento nas lojas. Os nossos funcionários hoje todos estão usando máscaras, né? Todas as medidas de precaução aí a gente está adotando conforme determinado pelas autoridades. Em relação a tarifas, né? A gente desde o início da pandemia a gente procurou ter alguma diminuição aí nos valores, né? A gente está aplicando cupom promocional aí com 20% de desconto, né? A gente não sabe até quando vai ainda adotar essas medidas, né? O cupom promocional, a gente está com uma outra tarifa aí que paga 7 diárias, quer dizer, usa 7 diárias e paga 4. A gente também registrou muita devolução de veículos mensais, então para a gente reter esses mensais, a gente também concedeu alguns descontos, né? Então a gente está procurando, porque assim, como a Ilana falou, os negócios, a gente tem em mente que eles não param, eles se transformam, né? Então a gente está dentro desse cenário, buscando alternativas, né? Para fortalecer as vendas. A gente teve queda aí no faturamento, mas dentro desse cenário a gente está procurando alternativas aí para reter clientes, oferecendo tarifas mais atrativas, as precauções determinadas pelas autoridades de saúde, e acreditamos muito também na retomada, né?
hoje a gente não é nem pessimista nem otimista, a gente é realista, né? Porque a gente não sabe até quando essa pandemia vai durar. Conforme as notícias aí, talvez isso aí vá até setembro, a gente não sabe, né? Então a gente está se adequando ao mercado, ao que está acontecendo, para fazer o negócio andar, né? E então são mais ou menos essas medidas aí que a gente tomou, reforçando também o cuidado. Eu como executiva de contas, eu fiquei 30 dias em casa, depois a gente já retomou aqui para a empresa, né? A gente segue trabalhando aqui na empresa, mas sempre com o máximo de cuidado, né? Para conosco e com os clientes. Mas a gente está hoje, o nosso momento é de ser realista, sabe? Trabalhar um dia após o outro e procurando agregar, né, para fortalecer. Mas a gente acredita bastante que vai haver aí nos próximos dias aí. O nosso segmento também está muito atrelado com a malha aérea, né? Então acredito que voltando aí a malha aérea também retome mais a procura por locação, né? Então a gente está aguardando, mas estamos firmes aí no mercado e dispostos aí ao que for necessário para prosseguir. Cleusa, eu só gostaria que tu nos falasse um pouquinho mais se vocês mudaram alguma coisa em termos de processos, né? Desde a forma como retirar o carro, se existe algum tipo de mudança nos procedimentos para se tornar mais rápido, para as pessoas não precisarem, digamos, ter tanto contato humano nesse momento. Teve alguma mudança de procedimento ou tipo de produto para higienização dos carros? Houve algum tipo de mudança nesse tipo de protocolo? Eu só gostaria de saber se teve alguma mudança nesse sentido da parte da empresa. Sim, teve sim mudança, todas as orientações a gente está seguindo, a gente colocou acrílico no balcão, isolamento, a gente tem os nossos totens para o check-in mais rápido, né? Hoje os veículos, a parte de higienização está muito reforçada, a gente está tendo todo esse cuidado aí para não para que a coisa flua normalmente, né? E está tendo todo o cuidado tanto com clientes como com os nossos colaboradores. Perfeito. Depois eu vou abrir mais para perguntas. Sim. Então, oi? Não, certo. Pode prosseguir. Então, eu queria convidar o Luciano Matuziak, supervisor de vendas da Azul Linhas Aéreas, que vai também, então, agora nos trazer um pouco dessa realidade, como é que estão os voos nacionais, as perspectivas para os próximos meses. O microfone é teu, Luciano, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado, Mercator e toda a equipe pelo convite para a Azul participar. E eu vou explanar um pouquinho, falar um pouquinho de como que nós retomamos e estamos retomando. E depois, se possível, eu vou compartilhar a minha tela para fazer só uma pequena 3 slides de como nós estamos fazendo a nossa higienização. Nós retomamos abril com 50 voos diários, ou seja, nós passamos de 950 que nós tínhamos diariamente para 50, uma redução muito drástica, né? E essa redução em abril ela teve um pequeno ajuste para 70 voos diários. Em maio nós já passamos a 120 e finalizamos com 138. Em junho estamos finalizando com 168 voos diários. E a nossa previsão para julho são 240 voos. Nossa expectativa é que a gente chegue até o final do ano com 500 voos diários, o que significa 50% do que a gente tem possibilidade de fazer. Nós tivemos o ano passado um dos melhores resultados da aviação mundial e realmente o corona teve um impacto muito forte no nosso negócio de todos nós, né, em todos os segmentos, isso não dá para negar. E claro, a gente tem que fazer lição de casa, nós já estamos fazendo para manter a companhia.
Eu sei que provavelmente vai ser uma das perguntas, mas eu já vou me adiantar. Nós não temos nenhuma informação ainda com o Code Share da TAM. Nesse primeiro momento é só um Code Share. É uma ação que está sendo realizada para que a gente consiga ter uma retomada melhor, não só para as duas companhias aéreas, mas sim para o mercado, porque o mercado tenha mais opções nesse momento. Porque as três maiores, Gol, Azul e TAM, elas retomaram de uma maneira onde nós não tínhamos duplicidade de rotas, né? Praticamente todas as três estavam voando com rotas exclusivas, ou seja, não tinha duplicidade de rotas e agora já começou, mas de qualquer maneira, para a gente poder atender o mercado, em abril se começou assim. Tá? Foi feito um plano junto com o governo no finalzinho de março, onde cada companhia aérea iria de alguma forma atender mercados ou segmentos de mercados diferentes para que todo o Brasil fosse atendido pelo menos em suas capitais. Esse foi o fato onde talvez vocês tenham se dado conta que uma voava para algum lugar e as outras duas não voavam. Enfim, foi isso. Eu vou fazer o share aqui. Eu só peço que vocês me digam se vocês já estão conseguindo visualizar. Não sei se conseguiram visualizar a tela. Sim, estamos visualizando. Tranquilo, perfeito. Dentro dos nossos valores, segurança sempre foi o primeiro valor e mais importante. Nós, desde o ano passado, mesmo antes do Covid, nós já vínhamos testando algumas situações de nos aeroportos, né? Principalmente no embarque, para dar uma total autonomia aos nossos clientes, ou seja, na era digital que nós estamos, né? Não tem porquê muitas vezes o nosso cliente ter um contato com o nosso povo de aeroporto, né? Nosso time de aeroporto. Não que a gente não queira, mas se ele pode agilizar e quanto mais ágil for o embarque e o check-in do cliente, mais ágil vai ser a virada do avião. Porque o avião aterriza e ele tem uma conta que é 40 minutos para ele aterrissar, os clientes descerem da aeronave, a gente fazer aquela limpeza que é feita antes do Covid, né? E já os clientes entrarem para dentro do avião, fazer o embarque, o avião virar e decolar. Ou seja, a gente sempre tentou e conseguiu, na maior parte das vezes, fazer isso em 30 minutos, e não em 40. E claro, com o Covid agora vai ser esses 40, mas vocês vão ver aqui, ó, que uma das primeiras ações que nós tomamos é a medição da temperatura das equipes de terra e de solo e voo, né? A instalação dos acrílicos nos balcões de loja check-in, o totem nosso de higienização, além dos totens que tem nos aeroportos, tem o nosso. E uma das coisas que a gente já vem fazendo desde o ano passado é a bancada de impressão de etiqueta de bagagem, para que o cliente mesmo, ele faça o despacho da bagagem. E agora, mais ainda, né? A alteração no formato das filas de check-in, que acontece onde tem o distanciamento, e na verdade isso aqui se tornou uma rotina, né? Esse normalmente é a foto do nosso check-in diário agora em todos os aeroportos, onde nós praticamente não temos pessoas ali paradas para fazer o check-in, devido a essa autonomia que o nosso cliente ganhou ao fazer a sua viagem, né? Então, quanto mais a gente conseguir que o cliente utilize o app mobile para fazer o seu check-in, a sua mudança de voo dentro das 6 horas, melhor para todos nós. Uma limpeza de vaporização na aeronave, total, né? A gente está fazendo, mais ainda. Higienização das galhas. Desculpa que esse aqui está passando. Higienização total das galhas, que é onde vai a alimentação. Cestas de álcool com álcool gel,
dos snacks. Os snacks estão sendo distribuídos no final do voo. O cliente ganha o seu packzinho no final do voo, né? E a limpeza e descontaminação. Dentro do aeroporto, nós temos os dispensers, né? Quando o cliente ele vai para o embarque, esse é o desenho aqui, porque lá tem que ter a leitura do seu... obrigatoriamente, nós temos que ler o cartão de embarque do cliente, então é nesse formato aqui. E temos o tapete de embarque, né? O tapete azul, onde a gente projeta no chão e numa tela o momento que o cliente vai se dirigindo para o embarque. Eu vou mostrar depois rapidamente aonde que é possível ver isso, tá? A bordo a gente já tem a nossa revista digital, tá lá no nosso site, o link para o cliente se ele quiser baixar a revista, nossa revista digital, álcool em gel, lenços desinfetantes. Toda a nossa equipe está com os equipamentos de proteção e todas as nossas aeronaves têm o filtro EPA, que ele refaz o ar a cada 40 minutos, certo? Aqui teria um vídeo que eu não vou mostrar para vocês porque ele tem 3 minutos e eu acho que eu já estou quase excedendo meus 5, mas eu quero que vocês, se possível, só vou entrar aqui, que vocês possam ver. Quando eu entro no nosso site aqui, se eu clicar aqui no nosso novo jeito de voar, ele automaticamente vem para um vídeo onde basicamente o que eu falei para vocês, resumi para vocês, ele está nesse vídeo aqui. Também tem um vídeo a bordo e também sobre o tapete azul. Vamos um pouquinho, não tem o som, porque as ferramentas não mostram som, tá? Ó, esse é o tapete azul. Bom, esse é o nosso tapete azul. Acredito que basicamente sobre segurança, né, a bordo seria essas as informações, né, a bordo e também nos aeroportos. Dessa maneira que a gente está atuando e trabalhando para levar de uma forma mais confortável o nosso voo. E claro, a gente sabe que existe risco em qualquer lugar da pessoa ter o Covid, né? Mas hoje, dentro das aeronaves, é um risco muito baixo, né? Principalmente por causa do EPA, que faz essa limpeza aí dentro dos aviões. É isso, pessoal. Aí eu aguardo depois, se vocês tiverem perguntas, eu vou ficar aqui aguardando. Tá Luciano, bom? muito obrigada. No final eu vou abrir para perguntas para todo mundo, certo. Mas eu ainda gostaria de fazer uma pergunta
se vocês estão avaliando a possibilidade de fazer os testes rápidos para a Covid antes do embarque. Eu pessoalmente acho que essa era uma grande oportunidade para as companhias aéreas, porque um teste desses rápidos se consegue por um valor muito baixo hoje, se comprar em grande escala, 30, 40 reais. Então, isso ia impactar muito pouco no valor do bilhete e eu imagino que para a grande população isso seria, assim, de grande valia fazer esses testes rápidos, porque muitas pessoas querem se testar e não têm o acesso. Então, se elas tivessem isso até como um bem agregado para o voo, eu acho que seria uma grande dentro das companhias aéreas. Eu imagino que todos vocês devam estar discutindo muito isso, mas por alguma razão isso não está sendo implementado. Então, eu acho que isso era uma coisa que eu gostaria de ouvir, se vocês estão discutindo a possibilidade de fazer os testes rápidos antes do embarque. O teste rápido está sendo discutido, sim, mas existe uma situação que é a do cliente não querer fazer, né? Que tem alguns que, por seu motivo particular, não querem fazer e a gente não pode obrigar. E aí nós vamos ficar nessa situação onde vai ter aquele que quer, o que não quer, e vai ter alguém que vai ver que alguém não quer. Então, ele deveria e tem que ser implementado, mas deveria ser uma obrigatoriedade instituída pela ANAC, né? E não por nós. Seria ótimo, seria essencial esse teste rápido, né? Também vai acontecer de que quem testar positivo não vai poder voar. Aí tem toda aquela questão do pós-teste, né? Que tem o processo de dano moral, de como ele vai ser feito. Então tem uma situação muito complexa onde tu fica impedido se tu não tiver uma lei te assegurando toda a responsabilidade pelo teste e principalmente por não deixar aquela pessoa embarcar no teu voo, né? Certo. Ok. Acho que esse é um assunto bem polêmico que a gente pode depois expandir essa discussão. Eu vou convidar agora a Fabiane Mendes, que é a gerente de contas do Hotel De Ville, para nos contar um pouco sobre como é que o hotel está se organizando. E o microfone é teu, Fabiane, por favor. Fabiane? Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. É sim. Bom dia a todos. Muito obrigada, primeiramente, a Mercator pela oportunidade. Nós, da rede de Hotéis De Ville, nos sentimos muito prestigiados por esse momento e vem de encontro ao que a Cleusa falou e o que o Luciano falou, de toda essa complexidade que a gente tem enfrentado aí em adaptações, em normas. Então, assim, a gente tem alguns vídeos também institucionais que eles devem estar sendo lançados e distribuídos no nosso site. Vocês não estão me ouvindo? Sim. Sim. Então a gente deve estar disponibilizando isso até o final da tarde de hoje. Ele é mais ou menos parecido com o que o Luciano apresentou, mas eu acho que cabe a nós informar vocês como que vai ser essa nova ingressão desse cliente nos nossos hotéis. Eu não sei se todos sabem, a gente já está com a unidade de Maringá, Cascavel, Cuiabá e Guaíra abertos, desde o dia 8 de junho. Nós aqui no De Ville Parme Porto Alegre, o Merit de Guarulhos, Salvador e Campo Grande, ainda esperamos uma reabertura em meados de agosto, porque se vocês viram o comunicado anterior, a previsão era 1º de julho. Mas isso por uma série de decretos, normatizações, enfim, detalhes específicos, como malha aérea é um deles, a gente está segurando um pouco. Então, o que a gente fez para essa nova ingressão desse hóspede quando ele chega no hotel? Nós adotamos também um tapete sanitizador, que quando o hóspede ingressa no hotel, ele fica cerca de 3 segundos nesse tapete.
Ali é colocada uma solução de multicloro, onde ele faz a desinfecção do seu sapato. Já vai ter o totem, que ele não tem contato nenhum, né, com álcool gel, ele tem um pedal, então ele já faz a desinfecção da mão dele ali nesse momento. E a partir desse momento ele vai fazer o check-in. Então, a ala do check-in, nós também colocamos os vidros acrílicos, né? E o distanciamento de 1,5 metro para esse hóspede se sentir mais confortável e, ao mesmo tempo, também o atendente poder passar todas as instruções, enfim, com toda a segurança. A gente está tentando minimizar o contato desse hóspede com canetas, nós tiramos balas, flores, revistas, todos os itens que possam causar uma contaminação. Mas se porventura o hóspede usar uma caneta ali por algum motivo, ele já vai descartar essa caneta no ambiente acrílico e depois vai passar por uma nova desinfecção. Feito o seu check-in, a chave sendo higienizada, ele vai ingressar até o apartamento. Então a gente sugere, como os elevadores são grandes, a gente sugere que entrem de 2 a 4 pessoas. E, se possível, uma por vez. Né? A gente sabe que num grande movimento isso não é possível, mas a gente, quando abrir, vai abrir já com 50%, então já vai ser um pouquinho mais administrável. No apartamento, como é que vai funcionar? Também tiramos revistas, bíblias, blocos, canetas. O diretório vai ser todo digital para ele escolher o seu room service. O mensageiro ou o garçom, quando vem entregar, ele não entra mais no apartamento. Então, assim, são uma série de itens e medidas que nós já vínhamos adotando, né, pela nossa maneira de conduta, e agora, mais ainda, pelos órgãos que nos solicitam, a gente tem que se adequar. Uma coisa importante de falar, que é uma dúvida que o pessoal tem bastante, e a gente, como já abriu algumas unidades, tem posto em prática, é que o apartamento ele fica em quarentena depois do check-out do hóspede, 24 horas. Então, ele passa por uma desinfecção com equipamento, né, de uma empresa terceirizada de oxissanitização, aonde a gente faz todo o procedimento de higiene. Então, além das 2 horas que esse equipamento faz essa sanitização, o apartamento ainda fica livre por 24 horas para que quando o hóspede ingresse de novo, ele tenha a segurança de que está perfeito para o uso e seguro. O nosso café da manhã, o almoço, o jantar, ele vai ser servido em pequenas proporções. A gente estima umas 30 pessoas no salão, porque, por exemplo, aqui no Deville Porto Alegre, a gente coloca mais de 100 pessoas no salão. Então, a gente restringe para 30. Vamos trabalhar no formato de à la carte. A montagem da mesa ela vai ser, o mise en place é totalmente diferente. Então, a gente vai montar o garçom, quando a gente sentar à mesa, o hóspede sentou à mesa para sua refeição, ele vai montar essa mesa na frente do cliente. Então, prato, talheres, copos, o próprio guardanapo ele vem em papel. Então, tudo isso para minimizar esse contato. Álcool gel em todas as dependências do hotel. Nós também entregaremos para o hóspede um formato de miniatura de 30 ml. Faixas, toda a informação que a gente possa passar e orientar esse hóspede, a gente vai fazer também. Academia, que é uma polêmica, né? Que o pessoal fala, mas vai abrir, não vai abrir? Depende. Depende da propriedade, depende da região, depende de decreto, enfim. Mas se ela estiver aberta, com todos os cuidados e o distanciamento limite de capacidade de pessoas vai ser respeitado. Então, assim, a rede, de forma geral, ela se preocupa muito com a experiência do cliente. Isso já é uma prática do Deville. Então, num momento difícil como esse, a gente teve que se reinventar, vamos ter que nos adaptar, né? E as unidades que já estão abertas, elas vêm vivenciando essa rotina. O hóspede, ele está muito retraído ainda, ele tem muito medo, né? Mas eu acho que à medida que a gente vai sendo transparente, que a gente vai dando credibilidade e confiança, a gente vai conseguindo desenvolver, né, passar por isso. Mas é um momento difícil para todo mundo, né? Bem como a apresentação ali do Luciano, eu acho que essas informações elas são muito importantes, né? E cabe a nós, né, interlocutores, passar de uma maneira clara e também nas nossas mídias e canais sociais a gente estar informando. Então, assim, é um momento diferente para todos nós, né? Eu acho que de regra é isso, gente. A gente nos sentimos preparados, né,
para atendê-los e, claro, que à medida do possível, a gente tendo novas informações, a gente vai veiculando essas informações para vocês. Fabiane, muito obrigada, então, pelo teu depoimento. Depois, quando esses vídeos estiverem disponíveis, tu pode nos encaminhar, que nós vamos encaminhar para todos os nossos clientes, tá? Então, a gente pode passar isso pelo nosso mailing. E eu só gostaria, então, pedir para ti evoluir um pouquinho mais um assunto que eu acho que é do interesse de todos, que é a questão dos eventos, né? O Deville, ele recebe muitos eventos corporativos e é um dos carros-chefes e nós trabalhamos muito, especialmente com vocês nesse segmento, e nós temos uma preocupação com essa questão, principalmente desse café da manhã, que vai ser à la carte, com distanciamento social, ou seja, no momento que nós temos um evento com 200, 300, 400 pessoas dentro de um hotel, onde todos têm um horário para iniciar suas plenárias, né? O evento, por exemplo, às 8, 8h30 da manhã. Como esses 200 ou 250 pessoas serão servidas a tempo, né? Então, vocês já pensaram nisso? Porque toda essa operação que tu nos descreveu nos parece que torna tudo bastante lento, né? Então, vão ter alguns que vão receber o café da manhã no próprio quarto. Ou seja, o que vocês estão pensando em termos de eventos? A parte de eventos até é um assunto para uma live inteira, né? Porque é o último segmento ali que ele vai retomar com força total. Então, assim, o que eu posso te dizer, parcialmente nesse primeiro momento, é que vai ser tudo diferente. Então, assim, essa parte estrutural de como vai ser o tempo, como que vai ser administrado lá, a gente não pode divulgar ainda, porque primeiro, que a gente não abriu aqui ainda. Segundo, que essa implementação, esse tempo ali variável, porque não pode, principalmente em eventos, a coisa tem que ser muito rápida, porque o cliente ele tem um cronograma, né? Ele tem a pauta lá do cronograma da agenda dele que ele está praticando o evento, ao mesmo tempo ele tem que almoçar, ele tem que voltar, enfim. Mas eu te asseguro que dentro dessa forma diferente que a gente vai atuar, a gente vai servir, por exemplo, os coffees, vai ser em formato de um lunch box. Isso eu já sei, porque eu já vi nos processos. A gente entrega isso ao cliente, com todo um kit, né, para cada um dos participantes, e lá ele faz a sua refeição com distanciamento. Então, assim, essa questão de evento eu não posso abranger um pouco mais, porque ela ainda está fechada para nós, né? Porque como é o último segmento, a gente esperava, né, que fosse constante, junto com a ocupação do hotel. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas no momento que a gente tiver isso estabelecido, liberado pela diretoria, com todas essas práticas, eu até me coloco à disposição para a gente fazer uma nova live e a gente poder passar essas informações, talvez até trazer o chefe de recepção de eventos para poder falar um pouquinho a respeito disso. Mas pode ter certeza que essa questão do tempo para nós é muito importante. Maravilha. Porque são muitas dinâmicas que envolvem eventos, né? Muitas. Muito obrigada, então, Fabiane. Vou pedir para ti continuar, então, conosco, que depois nós vamos abrir para as perguntas. Tá? Eu vou chamar agora a Rosana Caporal, que é executiva de vendas da Copa Airlines, que está hoje aqui conosco. Muito obrigada, Rosana, por atender o nosso convite. O microfone é todo dela. Bom dia, pessoal. Então, eu sou Rosana Caporal, da Copa Airlines. Eu fico baseada em Porto Alegre, tá? Eu cuido de toda a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Quero agradecer a oportunidade aí pela Mercator de estar falando um pouquinho, né, da estratégia comercial que a Copa está nesse momento tão atípico que a gente está vivendo, né? E eu vou falar de 3 pontos que eu acho muito importantes, que é a questão da nossa malha aérea. A Copa teve que ajustar, alterar toda a malha aérea para o segundo semestre. Tá? Eu vou falar também a questão da flexibilidade das vendas. É uma estratégia que a Copa está criando para o segundo semestre para tentar mover um pouco as vendas, né? Já pensando no final do ano.
E vou falar também um pouquinho da biossegurança, né? Que é um tema que a gente tem que falar, a gente tem que divulgar todos esses detalhes, ainda mais num voo internacional, né? Nossos voos saindo do Brasil com a Copa são sempre mais do que 6 horas, então a gente já está com tudo planejado para esse recomeço e é importante a gente salientar todos os detalhes da segurança dos clientes seguros, né? Nessa retomada. Primeiramente, comentando que a Copa foi uma das primeiras, acredito, companhias que acabou tendo que ficar com todos os aviões no chão, né? Então, nós ainda estamos com a frota toda parada no aeroporto do Panamá, no aeroporto do tá? Desde o dia 23, mais ou menos, de março. Hoje, nós estamos fazendo somente alguns voos pontuais humanitários, tá? A Copa está fazendo esse tipo de ação. Estamos aguardando o governo do Panamá abrir para a gente retomar com a malha aérea. A nossa previsão agora de retomada é a partir de agosto. Tá? Então, o governo do Panamá estendeu recentemente o fechamento das fronteiras por mais 30 dias. Então, está previsto a abertura das fronteiras do Panamá para 23 de julho. E, com isso, a retomada da nossa malha aérea já está toda desenhada, tá? Para o segundo semestre, que nem eu comentei, a gente teve que fazer toda uma adaptação referente a isso. Já está, inclusive, disponível nos sites, tá? No GDS, junto com o pessoal da Mercato, já está tudo disponível para o segundo semestre. Então, a previsão de saídas dos voos do Brasil, a Copa antes, ela tinha 81 destinos, né? Com o nosso hub no Panamá, que concentra ainda, com 6 bancos de conexão, né? 6 momentos de conectividade ali, com muitas frequências. Nessa retomada, a gente entende, sim, que ela vai ser lenta e gradativa, ainda mais falando muito na questão do internacional, né? Então, com isso, a Copa criou as saídas do Brasil, nós vamos ter São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre. Então, nesse segundo semestre, nessa retomada, saídas do Brasil, a gente vai ter somente 5 saídas de capitais. As outras que a gente tinha, nesse momento, a Copa não vai retomar. Tá? Recife, Salvador, Manaus. A estratégia dela é para o ano que vem. Tá? O nosso hub continua, claro, com 2 bancos de conexão no Panamá, um banco de conexão pela manhã cedo, que conecta principalmente o Caribe, né, junto com a América Central, e o segundo banco à tarde, que a gente vai estar conectando mais os destinos para os Estados Unidos. Tá? Então, nessa retomada, a gente vai ter uma média de 50 destinos, tá? Lembrando que antes de toda essa pandemia a gente estava com 81 destinos, né? Então essa retomada ela vai ocorrer gradativamente, a gente vai aguardar como será essa movimentação do mercado, tendo algo favorável como a vacina, né? Alguma coisa bem mais pontual, a gente com certeza aumenta os bancos e aumenta as frequências também. Mas só para vocês saberem, a Copa vai retomar uma média de 30% a 40% da nossa frota, tomando todo o equipamento 737-800, que são os novos equipamentos, que tem o Dreamline, tem todo um espaço melhor, e televisões a bordo. Os equipamentos, eles permanecem na frota, só que eles vão ficar em terra, tá? Que são os Boeing 737-700 e os Embraer. Agora da questão da flexibilidade, né? Então, a estratégia que a Copa montou para esse segundo semestre, buscando vendas, dar uma movimentação no mercado, é a palavra flexibilidade. Todas as emissões hoje da Copa, tá? Até o dia 31 de julho, elas, para o segundo semestre, elas vão permitir 3 alterações de data sem custo. Sem custo nenhum, nem de diferença de tarifa e nem de multa. Porque a gente entende que nesse cenário as pessoas não sabem exatamente. Elas, vou tirar férias, mas pode ser que as férias sejam alteradas. Eu já estou com uma viagem marcada, mas pode ser que tenha algum problema de saúde na família que a gente não possa, né, concretizar. Então, por isso, essa flexibilidade, devido a essa instabilidade. Então, qualquer tarifa hoje que você comprar com a Copa Airlines até dia 31 para viajar para o segundo semestre desse ano, você vai ter a flexibilidade de 3 alterações de datas sem custo, podendo ser completada a viagem até dezembro de 2021. Então, a gente está dando um prazo de mais de 1 ano, inclusive, né, para o passageiro poder utilizar essa tarifa.
com essa estratégia, a gente busca, né, que é algo que a gente já está vendo isso no mercado, essa movimentação, principalmente falando para o final do ano. Né? Então, a gente já vê para o final do ano o pessoal já se programando, né, para suas férias, para o Réveillon, para o Carnaval, né, com essa estratégia que a gente está falando aí, e visibilidade. Outra questão bem relevante que a Copa está fazendo é a questão do nosso voucher também, tá? Falando de flexibilidade. O voucher, a Copa criou essa modalidade, tá? Para aquele passageiro que tinha um bilhete eletrônico, que ele não vai viajar mais, ele não pode mais, ele não quer mais, então ele pode transformar em um voucher, e esse voucher ele pode transferir para um parente de primeiro grau. Tá? Então, é a outra flexibilidade que a gente criou. Esse voucher, ele ganha um bônus de 20%, no caso, na moeda local, né? No caso do Brasil, em reais. E esse voucher, ele pode transferir para um parente de primeiro grau. Pai, filho, irmão, desculpa, irmão não, pai, filho, pai, esposo, esposa, né? Desde que tenha que ser comprovado. Falando agora um pouco da biossegurança, né? A Copa criou uma diretoria que está cuidando de detalhes referente a isso, seguindo todos os procedimentos, né? Mediante a todas as legislações dos países. No final, eu vou pedir para passar um videozinho, acho que a Bárbara já está com esse videozinho, na qual vocês vão poder verificar todo esse preparo que a Copa está tendo, nesse momento que todos os aviões estão no chão, mas todo esse cuidado, esse preparo, esse desenho que a gente já está montando nessa retomada. Copa vai estar seguindo, sim, a questão do espaçamento, né, na hora do check-in. A gente vai estar com visualização também no chão, né, através do tapete também, com espaçamento. A gente está estimulando cada vez mais o web check-in, para que o passageiro fique pouco tempo no check-in, né, e não tenha contato nenhum com o nosso staff do aeroporto, tá? Na hora do embarque, a gente vai estar medindo a temperatura, tá? Se o passageiro estiver com febre, ele não vai poder embarcar. E quando embarcar, o passageiro vai ganhar um kitzinho, que vai ser a máscara, que é obrigatório a bordo, assim como também lenços umedecidos com álcool gel, tá? Então, para ele fazer toda a higienização possível. As últimas fileiras a bordo, a gente vai estar liberadas para que o passageiro possa utilizar o toalete, não tenha a hora que aguardar, não fique com nenhum contato com ninguém ali. As revistas a bordo não estarão mais físicas, somente eletrônicas. E o serviço de bordo, como nós estamos falando de voos mais de 6 horas do Brasil, né, a Copa vai estar sim distribuindo o serviço de bordo, só que ele vai ser lacrado, ele vai ser tipo um box, né, lacrado. E também a bebida, que também vai ser distribuída, também vai ser lacrada. Isso tudo visando maior higienização. Claro que vai ser passado só uma vez o carrinho, antes voos internacionais a gente sempre passava 2 vezes, né? Então, os comissários a bordo, eles vão estar passando somente uma vez para alimentação, eles não vão poder ficar pegando, auxiliando, né, os passageiros, questão de bagagem, tudo, então isso não, isso a gente vai deixar bem claro que os passageiros são responsáveis, né, pelos seus itens a bordo, e também todo o cuidado de higienização, vamos estar tendo, né, com álcool gel. O filtro EPA, que nem o Luciano comentou também, né, da Azul, então a Copa também tem esse filtro, tá? E esses equipamentos todos estão com esse filtro. E as aeronaves, a gente vai estar, muito interessante, as aeronaves, a gente vai sempre ter uma aeronave no solo para fazer toda essa higienização. Tá? Então, a aeronave que chega, sempre assim, chega e logo sai, né? Sempre tem, internacional, uma média de 1 hora para fazer todo aquele trâmite de limpeza, comissaria e tudo. A Copa, principalmente para os voos do Brasil, ela vai ter sempre um avião no solo para poder fazer toda essa higienização. Então, o avião que chega hoje não vai ser o mesmo avião que vai sair. Ele vai chegar hoje e vai sair somente amanhã, para poder fazer toda essa higienização com o máximo de cuidados, vaporização e todos esses detalhes, né, conforme os protocolos de segurança. Podemos passar o videozinho, Bárbara? Ou quer que eu passe por aqui? Sim, deixa eu tentar aqui compartilhar. Um pouco mais todo esse processo de higienização. Estão vendo a minha tela? Sim.
Então, só reforçando um detalhe dos voos, né, que eu queria comentar, é que a retomada primeiro vai ser dos voos saídas de São Paulo e Rio de Janeiro e Brasília, tá? São Paulo e Rio de Janeiro vai ser uma frequência diária a partir de agosto. Brasília e Belo Horizonte vão ser 2 saídas, tá? Durante a semana, segunda e sexta-feira. E Porto Alegre, a gente tem a retomada no dia 6 de novembro, tá? Por que tão tarde? A Copa optou por causa da questão da reforma da pista do aeroporto Salgado Filho, concessionária Fraport. Então, ainda continua tendo a questão da expansão, né, da pista, e com isso o aeroporto está fechando à noite. E é do DNA da Copa, né, conforme as nossas conectividades no Panamá, saída sempre à noite. Então, com isso, a Copa optou por retomar as operações em Porto Alegre somente depois da finalização das obras da pista, porque a gente não poderia operar durante a noite, né? E não teve nenhuma negociação para a gente poder operar durante o dia, não teve nenhuma negociação para poder operar à noite com a Fraport. Então, por esse motivo somente que Porto Alegre vai ter o começo no dia 6 de novembro. Tá bom? E, inclusive, com a questão da gente ter aeronaves no solo, viu, Elana? Eu gostaria já de deixar aqui um convite da gente fazer um sales inspection, porque sempre vai ter um avião no solo e vai ser o outro avião que vai sair. Então, de repente, a gente podia pensar aí para o segundo semestre, né? Principalmente falando do corporativo, de fazer uma visita para o avião, né? E ver todos esses procedimentos de segurança que a gente vai estar fazendo, né? Para poder estar mais próximo aí de todos. Perfeito, Rosana. Já está aceito o convite. Bom, que bom. Pessoal, então, assim, para finalizar, eu vou convidar o Felipe Hartmann, que vai, então, falar em nome de toda a equipe Mercator. Ele é um agente de viagens com mais de 40 anos de experiência, ou seja, essa não é a primeira, talvez não seja a última grande crise que ele vai passar nessa indústria. E nós, como empresa, nós temos toda uma visão, né, do que está acontecendo e do futuro da nossa indústria. Então, o Felipe, em nome então, de toda a nossa empresa, vai falar um pouco sobre essa visão do lado do agente de viagens neste momento. Felipe, o microfone é teu, por favor. Bom, pessoal, bom dia. Obrigado aos nossos companheiros e parceiros, né, operacionais por aceitar nosso convite. Obrigado pelos clientes que estão aqui conosco, nossos amigos. E dizer assim, ó, realmente é mais uma, né, que a gente passa nesses anos todos. Meu parceiro Abraão está aí, já passou por mais até do que eu. E posso dizer assim, tudo é um aprendizado, né? É uma situação diferente das outras que a gente já teve. Nas outras a gente não deixou de viajar, né? Ainda eu estava comentando com alguns parceiros e companheiros de viagem nesses dias, a gente tem se comunicado muito WhatsApp, online, essas coisas, de viagens que a gente estava, mesmo na H1N1, vamos citar um exemplo um pouco mais perto, e que se continuava viajando. Dessa vez houve uma diferença nisso, talvez pelo fato do vírus se propagar um pouco mais rápido, mas ele não deixa de ser um vírus como um outro, com diferencial de que houve, e não vamos entrar agora nesse assunto mais detalhado, de uma restrições maiores dos governos de países. Todos aqui tem um exemplo aí do Luciano, de toda a Cleusa, de todos eles, né, dos parceiros que estão aqui, Fabiana, Rosana, do que estão fazendo, né, para se preparar por tudo isso. Tudo isso gerou toda uma mudança dentro de empresas de todos os segmentos, principalmente dessa área turística. Mas eu posso dizer para vocês assim, ó, como as outras aconteceram e passaram, e o turismo continuou, mesmo na H1N1, houve alguma redução logo em seguida e depois as coisas se estabilizaram de novo. Essa daí, com um pouco mais de tempo, que vai demorar, até por adaptações, até por chegar uma nova vacina, para ter uma confiabilidade, mas
o caminho vai ser tomado normal de novo. Por que eu digo isso? A gente tem lido muita coisa. Ontem eu li um artigo do Valor Econômico falando numa parte mais corporativa, que bancos irão continuar com uma grande maioria trabalhando online. Isso é mais pela parte operacional, porque eu posso dizer para vocês assim, ó, pela experiência que a gente tem de todos esses anos e conhecendo uma coisa que a gente aprende nesse ramo é tu conhecer as pessoas, né? A gente cria de todas essas viagens, todos esses acompanhamentos que a gente faz em viagens de lazer corporativo, tu começa a conhecer as pessoas. E uma coisa que eu posso dizer para vocês com toda certeza é que o ser humano é um ser muito sociável. E o que eu quero dizer com isso? Ninguém vai ficar dentro de casa muito tempo. As pessoas querem viajar, as pessoas querem sair. Claro que dentro de um poder aquisitivo que dali na frente vão ter, depois de passar todo esse período, mas pessoas que terão condição vão sim, vão voltar a jantar no deserto de Dubai, vão estar na piscina de borda infinita em Singapura, ou pessoas com poder aquisitivo um pouco menor, mas eles vão estar aqui em Gramado, vão estar pescando no Pantanal. As pessoas têm que sair, porque tu vai trabalhar por algum motivo, tu trabalha para dar uma condição financeira à tua família, né, a ti mesmo, mas as pessoas também têm essa necessidade. E isso não vai parar, gente. Não vai parar pelo seguinte, porque por mais que tu faça uma reunião online, falando mais de uma parte corporativa, as pessoas precisam se encontrar pessoalmente. Tem coisas que não se faz só online. Ontem também eu vi um artigo do Panrotas, onde elas falam que o olho no olho vai deixar de estar mais perto, mais junto, para passar para o online e muitas coisas. Acho muito difícil. Tem coisas que a gente só acerta tomando um cafezinho junto. E isso não vai deixar de acontecer no ramo corporativo também. Quanto a questões de viagens corporativas, né? O que acontece? Por mais que tu faça um curso online, tu chegar num determinado lugar, como a gente já teve a oportunidade de levar uma série de parceiros e clientes para o exterior, onde chega lá, eles convivem com o ambiente. Nós estivemos no ano passado nos Estados Unidos, até foi pela Copa, levando o pessoal, já levamos várias vezes ao Vale do Silício. Chegar lá e, apesar do curso, de todas as visitas que faz, que poderiam ser feitas online, mas verificar o local onde o pessoal trabalha, como trabalham, vivenciar o dia a dia, que tipo até de alimentação tem naquela região, isso tu só vê estando presente. E isso aí não vai deixar de acontecer, tá? Então, e na parte de turismo individual, turismo pessoa física, né? Não tem banho de mar online, não tem pesca online, né? Isso não existe, as pessoas necessitam disso, é uma necessidade do ser humano. Mesmo uma pessoa de uma condição financeira um pouco menor, puxando aqui perto de nós, ele vai ali na cascata do Rio dos Sinos tomar um banho. Isso a pessoa é do ser humano. Então essas coisas vão voltar, a acontecer, o turismo vai se agregar novamente. Temos exemplos que vocês todos talvez tenham visto, foi feito agora pelo Djokovic na Croácia, até teve um problema depois de pegar o vírus, mas eles fizeram lá um torneio, lotou, foi gente da Europa toda verificar o torneio. Paris abriram os restaurantes, estão cheios de mesas, as mesas na rua cheias, porque o ser humano precisa disso. Bom, e falando nisso, o que acontece? Nós da Mercator estamos preparados, estamos nos preparando, toda a nossa equipe, na parte, principalmente, eu sou mais na parte comercial, mas na parte administrativa com a Ilana, né? Com o aval do Abraão. O que acontece? Toda a nossa equipe está preparada para ajudar nessa retomada. A nossa equipe está tendo cursos, estão se planejando. Nesse período todo agora da pandemia, estão dando todo um suporte de reembolsos, de controles, de tudo que o nosso cliente precisa. E eu acho que isso é uma coisa que para as agências de viagem, nós, Mercator, mas também as outras agências, por todas essas coisas negativas que acontecem, mas isso é um ponto positivo. Por quê?
porque o cliente viu, e eu tenho recebido ligações de conhecidos pedindo auxílios e coisas, de pessoas que um familiar, um tio, um avô, tivemos um caso aí de Santa Maria, bem pouco tempo, agora o Wagner atendeu, pessoas que compraram bilhete nesses sistemas online e não têm suporte, né? Fizeram uma reserva de um hotel num Booking e não tem suporte de reembolso. Nós temos aqui o Deville, por exemplo, que está aqui conosco. A gente tem relacionamento, né? Então, isso é uma coisa que vai ser muito bom para as agências que estejam se preparando, para essa retomada. Quem tiver preparado para isso, nós vamos ter, sim, eu acho, uma nova visão do cliente em relação às agências, como parceiros. Eu acho que vai ser, as agências de viagem vão voltar a ser vistas como um grande parceiro do cliente, né? E não ser vista como uma empresa que estava querendo ganhar uma comissão, uma coisa como muitos fizeram isso há uns tempos atrás. Tá? Então, eu queria dizer que eu tenho confiança, sim. Vai ser um pouco duro ainda, vai demorar um pouco. Concordo que a confiança das pessoas total em viajar, eu acho que só virá, sim, depois de uma vacina ou de um remédio, mas, a partir do momento disso, o turismo vai voltar a ser o que era, ou talvez até mais, porque as pessoas vão querer botar para fora toda essa, vamos dizer assim, essa presilha que nós estamos hoje, né? Essa retenção que nós estamos hoje. Isso aí vai aflorar a vontade de sair, sim, até por uma necessidade que as pessoas têm. Tá? E deixar, mais uma vez, então, dito a nossos parceiros, nossos clientes, obrigado por estar participando e que vocês tenham certeza que nós, da Mercator, estamos bem preparados e nos preparando e estaremos bem preparados para uma grande retomada que a gente vai ter aí e eu acho que não vai demorar muito tempo. Estou aberto a perguntas depois, o que precisarem, a gente está aí. Isso aí, muito obrigada, Felipe. E assim, claro que tu falasse nosso nome, portanto, a gente concorda tanto com a tua fala, mas reforçar muito isso, como a gente acredita que as agências de viagens vão sair fortalecidas dessa crise, ou seja, quem trabalha da forma como nós trabalhamos, sérios, responsáveis, comprometidos, tanto com os nossos fornecedores como com os nossos clientes. Ou seja, hoje, a pessoa que vai viajar, ela entende o valor que tem uma consultoria de viagem. Nesse futuro próximo, no momento que eles nos ligam e nós orientamos qual é o voo, qual é o carro, qual é o destino, o hotel que essa pessoa deve ficar, ou seja, quando ela recebe essa nossa orientação, eles sabem que eles estão indo não no susto ou no acaso, eles estão indo com pessoas que estudaram, que conhecem o segmento e estão orientando o que é mais adequado para aquele cliente. Então, eu tenho convicção que essa retomada do turismo, ela vai contar muito, muito com os agentes de viagens para fazer toda essa curadoria e toda essa orientação de viagem para os seus clientes. Assim, eu acho que essa é a grande mensagem que a gente gostaria de passar. Pessoal, vocês podem abrir os microfones, eu acho que as perguntas podem ser feitas oralmente, né? Se a gente vê que dá uma certa bagunça, daí a gente faz pelo chat. Mas eu gostaria de deixar a nossa conversa mais descontraída, então eu deixo em aberto, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fica aberto nesse momento. Eu só quero, o Luciano, e principalmente nessa parte aérea, né? E também tu falasse na questão, não é tanto o caso da Movida, porque a Movida não tem essa questão de alimentação, mas eu só quero fazer uma pergunta, tanto a Rosana, o Luciano e também a Fabiana lá no hotel. Passando essa pandemia, as coisas começando a tomar o percurso normal,
algumas coisas a companhia aérea ou o hotel manterão desse sistema? Sim, o embarque tudo bem, mas nessa questão alimentação e coisa, qual é a projeção para o futuro? Como a gente irá viajar, como a gente estará no hotel? Vai ser feito sempre esse sistema de café da manhã? Tem previsão, se a pandemia passar, isso será retomado ao normal? O que vocês estão hoje tratando internamente? Vou falar um pouquinho da Copa já, Felipe, que nesse momento, como eu comentei, a gente vai ter essa alimentação lacrada que vai ser entregada a bordo, tá? Nunca aconteceu isso, é devido a essa questão da pandemia, tanto a bebida também. E, então, nesse momento, a gente não vai ter alimentações especiais também. A gente sempre tinha a bordo, VGML, enfim, né? Alimentação vegetariana, sem lactose. Então, nesse momento, a gente vai ter algo padrão, né? Que vai ser um box fechado para poder entregar durante o voo, tá? Mas é nesse momento. Passando esse cenário todo que a gente está vivendo, tá? Então, a Copa vai retomar a questão especial, a questão de ter duas serviços de bordo, como é mais 6 horas, né, o nosso voo, normalmente saídas do Brasil para o Panamá, então ter o carrinho passando com bebidas alcoólicas, né, e principalmente falando também da nossa, né, então é algo bem pontual para esse momento com a da segurança. Ok. Fabiane, quer falar? Pode falar. Pai, tu tá com o microfone fechado, pai. Pai, tu tem que abrir o microfone. Abriu e fechou. Indo? Agora sim. Ok. Deu? Sim. Deu. Eu vou fazer uma sugestão. Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos que se manifestaram aqui, porque trouxeram de uma forma muito consistente informações que são importantes para nós e a gente valoriza demais. Vocês não trouxeram mimimi, falaram coisas de negócio, coisas que a gente precisa ouvir e trocar essas ideias. Ao Felipe, cumprimentar o Felipe por ter colocado tão bem essa questão das agências, não só a Mercator. Nós vamos voltar a ser aquele lugar onde as pessoas podem ir, confiar e organizar a sua viagem. E eu sugeria que as pessoas que estão aqui e que não falaram, nós temos inclusive um cliente, né, que é o Geraldo Fonseca. Se der 30 segundos, 1 minuto para cada um que não falou ainda fazer uma manifestação, seria legal. O Geraldo é um cliente de muitos anos e é da área corporativa, é economista formado, e ele tem uma visão sobre as agências e o que ele possa dizer pode contribuir para que a gente levante o ânimo. Como o Felipe falou, tem aquela terceira lei de Newton, né, que diz que um corpo submetido a uma determinada pressão, ele guarda em si a energia necessária para mandar uma força igual e contrária. O turismo está todo comprimido, a mola do turismo está toda comprimida. Quando soltar, ela vem com tudo. Nós vamos ter a volta do turismo de uma maneira não imaginada neste momento que a gente está de joelhos para o Covid. Então, se tu aceita a sugestão, gostaria que os que não falaram tivessem oportunidade. Ok, pai, eu já vou passar a palavra para o Geraldo, eu só vou deixar a Fabiane, que estava na fila, para responder a pergunta do Felipe. Depois da Fabiane, okay, a palavra é do Geraldo, tá? Pode falar, Fábio. Então, pessoal, como eu estava falando, eu acho que o que a gente mais quer é voltar àquela normalidade, é voltar, né, no jeito anterior. Mas, nesse momento, não tem como. É como a Rosana falou, nesse momento, por uma questão de higiene, por uma questão de segurança alimentar, a gente tem que entregar desta forma o alimento lacrado.
eu não sei se eu coloquei ali quando eu falei do café da manhã, do almoço e do jantar, além de ser servido diferente, a gente vai voltar sim a servir do modo anterior, só que com algumas restrições. Também teremos itens de acrílico, de proteção, para esse hóspede no futuro, porque a gente sabe que vai voltar ao normal, só que vai demorar um pouquinho. Então, até essa normalidade ingressar, a gente vai adaptando, mas a gente também espera o quanto antes que possamos voltar a servir da maneira que servíamos antes. Então, a gente vai gradativamente, à medida que vai melhorando, quando vier vacina, quando as coisas estiverem na sua normalidade, voltando ao normal, mas sempre com a segurança que o cliente precisa e a agilidade, né? Bem como a gente falou ali da questão de eventos, enfim, de todos os procedimentos. Tá? Mas a gente vai atualizando vocês também nos canais, eu me coloco à disposição também de todos, né, para compartilhar essas informações. Tá bom? Ok. Geraldo, gostaria de falar? Muito bem, bom dia a todos que estão podendo assistir essa live e me atualizando com relação ao que está acontecendo no setor de turismo, de viagens e como que vai ser no futuro. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, eu acho que a agência de viagem é algo necessário, fundamental. É onde nós encontramos todas as informações atuais e os especialistas no assunto. Então, aquela procura, principalmente para quem é analógico, que nem eu, pela geração muito mais difícil do acesso, é o seguinte, quer dizer, não dá para dispensar um serviço de boa qualidade. Não dá para ficar no computador, as pessoas acham que pesquisando tudo, buscando oportunidades. Na verdade, tem casos que eu quero buscar uma passagem excepcionalmente barata, eu estou em Lisboa, eu quero uma passagem de 10 euros para Paris, um voo, mas não dá para perder tempo no computador quando tem quem conhece realmente o mercado, quem sabe o que está funcionando, como é que está funcionando, como é melhor. Eu hoje tenho viajado muito pouco, hoje eu tenho 2 bases só, eu viajo Lisboa e viajo Dallas, Texas, e estou no Rio atualmente, até fora de Porto Alegre. Mas eu acho assim que as agências vão continuar, porque é um serviço especializado, é um serviço de qualidade, quer dizer, quem busca, que tem que ser eficiente, principalmente quando profissionalmente tem que se montar grupos ou tem que se montar reuniões e onde tem parceiros de fora, não dá para trabalhar de forma amadora, ou seja, de forma individual, indo no site. Tá? Isso é uma coisa boa. Agora, eu tinha uma curiosidade. Eu queria saber assim, como é que está agora a visão, principalmente do pessoal de companhias aéreas. Eu até tenho um voo com azul marcado para ir a viajar ao exterior. Porque agora a União Europeia deve se manifestar se os brasileiros poderão entrar ou não. Nos Estados Unidos já está complicado. Obriga que tenha que ir para um outro ponto, ficar 14 dias, depois para ir para os Estados Unidos. Se vocês têm alguma ideia de como vai ficar agora essa questão da União Europeia, a partir do final do mês. Bom dia, Geraldo, tudo bom? Sobre essa questão de ir no nosso caso, ir para Portugal, o governo português ele tinha determinado que as restrições seriam até 15 de junho. E aí, quando chegou o próximo, eles estenderam até 30 de junho. Então, a gente depende exclusivamente dos governos, né? Neste caso, não é nem da Comunidade Europeia, é de governo a governo. Então, agora estamos quase chegando lá no dia 30 de junho, vamos ver se eles vão liberar para brasileiros poder embarcar para lá. Por enquanto, está restrito até o dia 30 de junho. Realmente, a gente tem que aguardar. Nós estamos fazendo alguns voos, não é diário, e esses voos de ida para lá só para portugueses mesmo, né? Ou quem tem cidadania portuguesa, que pode descer lá. Então, por enquanto, tem essa restrição e a gente realmente fica preso à liberação ou não do governo de cada país. Não sei se eu respondi, se tem mais algum questionamento. Não, respondeu, obrigado. Eu sei que nós vamos ter que esperar a definição. Eu não tenho certeza se Portugal vai acompanhar a União Europeia ou poderá ser para o Brasil uma posição um pouco mais liberal. Mas, sim, no caso, era isso. O meu voo é meio de julho. Então, eu vou ter que esperar mesmo. Não tem
Os Estados Unidos, por exemplo, ele tem uma lista de países que não permite entrada dos cidadãos, ou no caso do Brasil, por exemplo, é quem esteve no Brasil nos últimos 14 dias Sim. antes da viagem. Mas, por exemplo, da Argentina ele já aceita. Sim. Então, cada país vai ter uma regra, né? E, claro, a gente vai ter que atender o que é determinado. Mas nos aguardando, é que a gente tem um fluxo muito grande e a gente quer atender plenamente esse mercado, né? Principalmente Portugal, Estados Unidos. Então, a gente também está tão ansioso quanto todos os que querem ir para Portugal e para os Estados Unidos. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu sugiro que a gente pode deixar um chat aberto para que depois as pessoas possam fazer algum questionamento, alguma coisa, e a gente respondendo. Bárbara, eu não sei como é que funciona isso, se a gente finaliza a live, finaliza o chat, não é isso? Ou as pessoas podem nos questionar. Isso. Então tá, eu acho que a gente já fizemos bem extensa a nossa live, mais de 1 hora. Então, eu queria agradecer muito a participação de todo mundo. Foi realmente uma manhã bastante produtiva. E vamos torcer para que nosso próximo encontro não seja virtual, seja aquele cafezinho lá na agência, que a gente possa se beijar, se abraçar e todo mundo possa voltar a se encontrar. Mas, enquanto isso, vamos manter contato, porque eu acho que esse contato é bastante importante, a gente ir conversando e a cada mês ir atualizando o que vem surgindo, né, de novidades. Um ótimo final de manhã para todo mundo, um ótimo final de semana para todo mundo. Fiquem em casa, fiquem com saúde e até a próxima, pessoal. Muito obrigada.